Então a gente vai falar sobre o texto Autoritarismo e Golpes na América Latina, do autor Pedro Alves Serrano, e eu vou começar falando sobre o estado de exceção. Nesse tipo de estado, vai acontecer uma suspensão total ou parcial dos direitos fundamentais das pessoas. E como justificativa para essa suspensão de direitos, eles vão usar essas pessoas como inimigas do Estado. Então, nesse caso, afasta-se o direito para preservar o Estado que está ameaçado por um inimigo. Então, os direitos humanos, nesse caso, não vão ser extintos, mas eles vão ser suspensos por um determinado período até que o Estado não esteja mais em ameaça. Esses estados de exceção, eles pareciam ser provisórios só na teoria, porque, segundo o autor, na prática, eles vão durar longos períodos e os ditadores vão acabar morrendo antes da democracia se concretizar novamente. O autor, então, vai falar de dois tipos de estado de exceção. O estado excepcional constitucional, que é aquele estado, aquela medida de exceção, que já está prevista na Constituição em caso de alguma emergência, então o direito vai abranger essa emergência, essa exceção, e a guerra regular permanente ou de polícia, que vai alcançar somente os inimigos políticos desse estado. Então, não é uma guerra real que está acontecendo, mas na teoria possui inimigo. Por isso que é chamado de guerra irregular. Então, não sendo uma guerra no sentido estrito da palavra, não observa as regras do direito militar ou o direito de guerra, que é usado nessas situações. Vai usar o direito civil ou o direito penal. Agora eu vou falar sobre a figura do inimigo. Primeiro, é importante que a gente entenda que o inimigo ele só existe porque o estado de exceção existe. Então, ele é utilizado pela justificativa da implantação do estado de exceção. O inimigo nada mais é do que aquele agente, aquela figura que ameaça a sobrevivência do Estado ou da sociedade como um todo. Por conta disso, o Estado vai lá e suspende os interesses desses indivíduos de maneira parcial ou de maneira total, para que não tenha possibilidade dessas pessoas ameaçarem o Estado. A figura do inimigo ela vai variar muito de acordo com o período histórico e com o lugar. Por exemplo, na ditadura nazista, a figura do inimigo era o judeu, o comunista. Na fascista, o burguês, o socialista, o comunista. Até mesmo no Brasil, era a figura do comunista. Isso em épocas anteriores, porque hoje em dia essa esfera foi transferida para outra. Hoje em dia se entende que a real ameaça para o Estado brasileiro, que o inimigo do Estado brasileiro é o bandido. Ele não é visto como aquela pessoa que erra, mas como uma pessoa que é agente da violência na sociedade. Por conta disso, ele tem suas condições de pessoa suspensa. Outro exemplo também é o caso dos Estados Unidos, porque graças ao terror que eles têm ao comunismo, toda pessoa que é estrangeira é vista como inimiga do Estado. Essa figura ela vai ser construída de maneira diferente hoje em dia no século XXI, porque foi entendido que a figura do inimigo é aquela figura criada para poder conter os avanços sociais e principalmente para poder conter o desenvolvimento da democracia. Em alguns estados é muito difícil de identificar a figura do inimigo. Por conta disso, o Estado ele acaba suspendendo os interesses de todas as pessoas, de forma a poder identificar qual que é a real ameaça. E pode-se entender também que a figura do inimigo ela tem relação com o interesse político, porque geralmente aquelas pessoas que enfrentam ou que confrontam os interesses dos poderosos acabam sendo vistas como inimigo deles. Vou falar sobre a existência ao mesmo tempo do estado de exceção e o estado democrático. Antes, o estado de polícia era estabelecido para evitar a degeneração de uma outra ordem, mas com o fracasso dos estados de polícia de direita e de esquerda do século XX, os mecanismos de exceção passaram a não interromper mais a ordem democrática. Isso quer dizer que no século XXI, o regime democrático não é mais interrompido para a instauração do estado de exceção, ou seja, ocorre a inserção desses mecanismos de exceção no interior da rotina democrática. É possível, então, coexistir o estado de exceção e o estado democrático. Nos países da América Latina, por exemplo, os dois existem ao mesmo tempo. Formalmente, juridicamente, vigora apenas o estado democrático de direito, mas na realidade é possível observar o estado democrático, que fica localizado nos grandes centros, e o estado de exceção, localizado nas periferias das grandes cidades, que é onde habita a maior parte da população pobre do país. Nos estados democráticos contemporâneos, existem duas categorias de exceção. A primeira é a exceção que está prevista na Constituição, que, em casos de guerra ou de ameaça do Estado, que suspende os direitos das pessoas para
garantir a sobrevivência do Estado. A segunda é aquela exceção que não está prevista na Constituição, um estado de exceção que atinge apenas os inimigos politicamente assinalados. Nos países da América Latina, a gente observa muito esse segundo tipo de exceção. Medidas de exceção não previstas na Constituição que atinge apenas determinados inimigos, como o caso do bandido no Brasil. Nesses estados, a democracia é acessível a apenas uma parte da população que tem seus direitos fundamentais reconhecidos e protegidos. Já nos territórios ocupados pela pobreza, vigora um estado de exceção em que a população possui apenas obrigações e não direitos. Vou falar um pouco do estado de exceção no Brasil. A ditadura militar foi instaurada através de um golpe organizado por militares e foi concluída por um golpe parlamentar. O estado de exceção foi um estado muito autoritário nessa época, no qual o poder político era exercido de uma forma muito bruta e os direitos dos cidadãos foram suspensos porque com o pretexto da não proliferação dos ideais comunistas, que eram vistos como inimigos da época do Estado. Já no Brasil contemporâneo, os inimigos são os bandidos e os pobres. No texto diz que há dois modelos de Estado. Juridicamente, o Estado democrático de direito, mas na realidade há o Estado de polícia, que é localizado na grande parte na periferia, que é onde encontra os inimigos do Estado. Um exemplo de juízo de exceção é o caso do Mensalão, que é a ação penal número 470, que foi a condenação de alguns dirigentes históricos que cometeram crimes contra a administração pública, mas é muito debatido porque alguns dos réus foram condenados pela importância do cargo político e não pela conduta em si. Então, por isso é considerado por alguns um caso de um juízo de exceção. Eu vou falar agora sobre exemplos na América. Eu vou começar falando sobre os países de Paraguai e de Honduras, onde presidentes democraticamente eleitos foram retirados do poder através de um golpe que usou a força da lei para isso. Isso é denominado jurisdição, funcionando como fonte de exceção e não de direito. No caso do Paraguai, o presidente foi retirado do poder através de um impeachment, mas ele não teve a chance de se defender, o que é uma ação inconstitucional, já que vai contra o artigo 17 da Constituição do Paraguai. Outro caso aqui na América é o caso do Brasil. Em 2016, a então presidente Dilma Rousseff, ela foi retirada do poder através de um impeachment, mas não existiam provas suficientes para que fosse efetivado esse impeachment. Entretanto, ele foi efetivado. Outra ação inconstitucional que acontece aqui no país são as prisões preventivas realizadas na Operação Lava Jato, já que não há provas contra os acusados. Segundo o autor, isso vai tudo contra o sistema penal, o que é denominado por ele ações de exceção. Então, em concordância com o grupo, a gente entendeu que a gente pode sim dizer que a gente está num estado de exceção, mas não numa ditadura aberta. E que, de um lado, a gente tem um estado simbólico, que é o Estado Democrático de Direito, e, na realidade, ele só é acessível para uma parte da população, que é aquelas pessoas que estão nos centros urbanos, inseridas no mundo do consumo e que têm seus direitos fundamentais protegidos pelo Estado. E, de outro lado, a gente tem um Estado autoritário de exceção permanente, que são os territórios ocupados pela pobreza e que a população reconhece o Estado como uma fonte de obrigação e não como uma fonte de direitos, no caso. E o autor vai sim conseguir ser bem convincente, porque ele vai apresentar uma série de fatos que vai confirmar o estado de exceção funcionando dentro do Estado democrático de direito. Então, a gente consegue perceber essa perseguição, essa demonização e exclusão das minorias, das pessoas negras, das pessoas pobres, colocando elas como inimigas do Estado. Então, a gente também concluiu que esse texto foi bastante importante para aumentar nossa visão acerca do Estado e sair da nossa bolha cotidiana mesmo. Trouxe uma visão crítica sobre as leis e sobre o governo e aumentou a nossa capacidade de questionar e apontar os problemas que existem no nosso Estado.